Brumilda é uma professora do ensino médio que leciona aulas de inglês. Ela é conhecida por ser muito carrasca com os alunos e aplicar punições severas com quem não faz os deveres de casa. As punições podem ser variadas, desde ficar em pé no cantinho da sala com orelha de burro até limpar a privada da escola com sua escova de dente. Caso você tirar nota menor do que 5 no bimestre, ficará impedido de sair da escola por uma semana. É colocado na biblioteca até aprender o suficiente e passar na prova de recuperação dela. No ano de 1997, ela estava dando aula para o terceiro ano do ensino médio, quando aconteceu algo curioso. Uns alunos do fundão só tomavam nota ruim nas avaliações dela, isso porque ficavam zoando a aula toda da coroa e não estudavam. Então decidiram se vingar da professora e dar uma lição. Tiveram a ideia de colocar veneno num bolo e dar para a professora, na esperança de se livrar do problema. No início da aula, um desses meliantes deu como forma de se redimir pelo comportamento que apresentava em sala. Ela ficou surpresa com o gesto do meliante e aceitou o bolo. Se tinha uma coisa que ela adorava, era bolo. E eles sabiam disso. Mais tarde, na sala dos professores, ela comeu um pedaço. Tava muito gostoso e comeu mais outro. Logo em seguida, começou a se sentir estranha. Caiu no chão e começou a se debater. Sua boca começou a sair uma espuma e seus olhos ficaram vermelhos como fogo. Funcionários da escola viram e chamaram a ambulância, que logo a levaram para o hospital. Brumilda ficou entre a vida e a morte, tentando se segurar ao frágil fio de vida que a mantinha nesse mundo. Após 2 semanas, ela retorna, só que diferente. Sua pele era mais branca e quando passava pelas pessoas, quem tivesse perto ficava tremendo de frio. Os meliantes ficaram perplexos ao vê-la. Eles sabiam que o bagulho ia ficar doido pro lado deles, então pegaram suas mochilas e saíram correndo para fugir da sala. Só que de repente a porta se fecha. Aonde vocês pensam que vão? Hoje teremos prova surpresa. Tiveram 2 semanas para estudar enquanto eu estava em coma. Os moleques sabiam que iam se lascar na prova, então assinaram o nome e entregaram, na esperança de sair logo dali. Mas ela não deixou e tiveram que ficar esperando todo mundo acabar. Vocês já desistiram de ter um futuro? Pretendem ser vagabundos de cabeças ocas que cometem crimes para se livrar de quem incomoda vocês. Eu percebi uma coisa, que pessoas como vocês só aprendem de um único jeito. Irei aplicar o meu novo método de ensino, que se chama aprendizado eterno. Vocês ficarão aqui para sempre, assistindo todas as minhas aulas, aprendendo por anos para que um dia se tornem pessoas melhores. E assim todos eles congelaram em 1 segundo e ficaram naquela sala de aula até hoje, assistindo várias e várias vezes as aulas da professora Brumilda. Galera, lancei mais um quadrinho na loja, Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras e mostra a luta entre esses 2 titãs. Quem será o vencedor dessa batalha é a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também, adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Jeff era um simples garoto que vivia de boas com sua família, longe de qualquer confusão. No entanto, o pai do garoto acabou recebendo uma proposta de emprego, então tiveram que morar em outra cidade. Lá eles conheceram seus novos vizinhos, um casal que convidou a família de Jeff para uma festa de aniversário que viria a acontecer em poucos dias. Eles aceitaram o convite, pois poderiam conhecer melhor as pessoas dali, não é mesmo? Chegou o tão esperado dia de aula. Jeff e Liu foram para o ônibus muito empolgados.
mas acabaram ficando surpresos ao verem 3 marginais cobrando uma taxa para ficar lá no busão de boas, sendo obrigados a fugirem daquele local. Jeff se enfureceu e atacou os garotos com sessões de soco, pontapés, mano, tudo que tinha direito. Mas devido às agressões, os dois tiveram que meter o pé dali, cara. Ao chegarem em casa, eles resolveram esconder o acontecido. Entretanto, a polícia chegou à casa deles a fim de descobrir quem foi o responsável. Liu havia ficado com pena do irmão, portanto disse para os agentes que a culpa era dele de ter agredido os rapazes. Infelizmente, pegou 1 ano de cadeia por lesão corporal. Depois do acontecido, o dia da festa havia chegado. Assim, os pais de Jeff decidiram levá-lo ao aniversário para tentar aliviar a tensão que pairava naquela família. Ao chegarem na comemoração, Jeff notou os 3 marginais do ônibus. Eram filhos dos vizinhos, anfitriões da festa, e estavam querendo revanche, mano. Então, em um momento que se afastou para ir no banheiro, surpreenderam Jeff batendo em sua cabeça com uma garrafa de vodka. Continuaram golpeando ele e Jeff acabou perdendo a noção do que era certo e errado. Tornou-se extremamente violento, revidou todos os golpes e detonou 2 garotos. Vendo que o rosto de Jeff estava ensopado de vodka, o terceiro arremessou um isqueiro e seu rosto foi completamente queimado, mas ele ignorou o fogo e partiu para detonar o terceiro. Logo em seguida, desmaiou, caindo com a cabeça na privada. Jeff e os outros foram levados para o hospital. Colocaram uma máscara feita de gesso para cicatrizar com mais velocidade a face do garoto. Os 3 filhos daqueles vizinhos já era. Já Jeff conseguiu sobreviver após 1 ano internado em estado grave com seu rosto zoado. Nesse dia foi liberado para visitar sua família e foi escoltado até sua casa. Estava com uma tornozeleira eletrônica para que não fugisse. Quando retirou o gesso, os parentes ficaram espantados pelo rosto totalmente detonado do rapaz. Por fim, após terminarem o jantar, a mãe dos garotos foi dar boa noite. No entanto, só encontrou Liu dormindo no quarto. Procurando por Jeff, ela achou o rapaz cortando seus lábios no banheiro. Estava tentando ficar mais bonito, mas não conseguiu. Desesperada pela figura medonha, a mulher corre em busca do seu marido para contar o que aconteceu, mas acabou achando o marido sem vida. Gritando por ajuda, ela também foi alvo de Jeff. Então, ao ouvir os sons vindos do quarto, Liu abriu seus olhos lentamente enquanto estava deitado na cama. Jeff permaneceu em cima dele, dizendo as seguintes palavras: "Shh, vá dormir." Desde então ficou conhecido como Jeff the Killer, aquele que invade a vida das pessoas e faz elas dormirem para sempre. Tom é um jovem que era bastante fã de Sonic the Hedgehog, até que um dia o carteiro deixou em sua porta uma encomenda. Era um CD escrito Sonic.exe e uma carta assinada por seu amigo Kyle, que não dava notícia há 2 semanas. Na carta, ele implorava para que Tom destruísse o disco antes que fosse tarde demais. Tom achou que era uma pegadinha e começou a jogar. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo antes da tela ficar preta. A imagem que apareceu nesse frame era a tela de abertura do game, bizarramente distorcida, com o céu escuro, a água vermelha, e onde deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. Pra piorar, mano, o próprio Sonic estava mudado, seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam. Ao escolher o único personagem disponível, Tails, Tom continuou a encontrar mais evidências de que havia algo errado com o jogo. Havia grande quantidade de animais mortos. Então ele encontra o Sonic no final do nível. Quando Tails tentou chamar sua atenção durante uma cena tocando em seu ombro, os olhos de Sonic se abriram. Olá, você quer brincar? No próximo nível, Hide and Seek, Tom
Tom testemunhou Sonic com sangue nos olhos literalmente, voando atrás de Tails, desaparecendo rapidamente e aparecendo na frente da raposa, golpeando-a fortemente. E a tela ficou preta. Você está muito lento. Quer tentar novamente? Depois de jogar com Knuckles e perder brutalmente para o Sonic bizarro, Tom decidiu dar um tempo no jogo e se deitar. Mas em seu descanso, foi atormentado por pesadelos. Ele se via dentro do jogo e o Sonic demoníaco vinha voando atrás dele e o pegava. Tom acordou suando frio e decidiu voltar ao game. Escolheu dessa vez Robotnik e continuou com o jogo. O capirotinho se teletransportou para frente do Robotnik e a tela ficou preta novamente. I am God. Então Tom desistiu de ficar jogando esse jogo aí bizarro. Ele tava com muito medo e resolveu deitar. Mas, para sua surpresa, vê seu boneco de pelúcia do Sonic em sua cama, todo ensanguentado. Toninho era um garoto que vivia jogando game em seu quarto e só comia fast food. Todo dia o moleque pedia uns McDonald's e outras paradas e fazia festa. Sempre que sua família pedia pra ele fazer alguma coisa em casa, Toninho dizia que tava estudando e que não podia, mas na verdade tava jogando lá o Free Fire e outras paradas. Ele tinha ganhado um peixinho de estimação, no Natal passado, mas não ligava muito pro animal. Seus pais sempre colocavam a ração pro peixe e faziam a limpeza do aquário, pois o filho estava sempre ocupado. Até que Toninho começou a trancar a porta do quarto, não queria os velhos entrando lá, tá ligado? Então sempre que perguntavam pra ele se tinha alimentado o peixe, ele dizia que sim. Na real, eles jogavam as batatas fritas pro peixe, outras vezes restos que caíam dos lanches. O peixinho foi ficando cada vez mais estranho, com uma coloração roxa e foi ficando deformado. Até que um dia, quando ele voltou da escola, o peixinho estava sem vida. Sem um pingo de remorso, ele pegou o aquário e despejou na privada, dando descarga. Encheu de água da torneira e colocou em seu quarto novamente, pra fingir que nada tinha acontecido. Continuou sua vida, até que na noite seguinte, enquanto jogava, foi pedir umas esfirras. Sentiu um enjoo bizarro. E pra surpresa dele, ele vomitou o peixinho, idêntico ao que ele tinha matado. Caiu direto no aquário, Nesse momento, sua mãe entra no quarto e pergunta se tá tudo bem. Ele tenta se recompor e diz que tá na moraus. Logo após sua mãe sair, Toninho observa o peixe e é idêntico ao que morreu. Sem entender nada, ele volta para sua cadeira e pede o lanche. Só que, de novo, regurgita outro peixinho. Meu Deus, agora ele tá assustado. Tem 2 peixinhos nadando em seu aquário. Ele vai pra sala e fica por lá. Teme estar com alguma maldição. Então, acaba dormindo no sofá. No dia seguinte, acorda e vai tomar o seu café da manhã. Vomita 2 peixes no prato. Seus pais veem aquilo e ficam em pânico. Correm para um médico para averiguar o que estava rolando com o Toninho. Mas após alguns testes, nada foi encontrado de anormal em seu filho. Toninho ficou assim por dias e perdeu muito peso. Não conseguia mais se alimentar. Parecia que toda a sua vitalidade era convertida em criar um peixe. Até que em uma semana, Toninho se foi. E seu aquário ficou repleto de peixes, nadando, felizes e tranquilos. Em uma noite escura e sombria, Wug, funcionário de uma empresa de brinquedos, estava com o gerente de produção testando o mais novo produto de pelúcia. As vendas da empresa estavam despencando e essa seria a última chance de emplacar um brinquedo novo. Os diretores queriam um brinquedo mais atraente, que tivesse mais vida. Só que nos últimos testes, a pelúcia acabou saindo do controle, partiu para cima do chefe de produção de forma hostil. Entretanto, de repente parou e do nada a cabeça explodiu. Os estilhaços acabaram acertando o braço de Wug e ele ficou impossibilitado de trabalhar por algum tempo. Para piorar, a empresa estava bem endividada, e precisaria fazer uns cortes de custo. Isso significava demitir funcionários. Por sorte, Wug ficaria com o seu emprego, mas ele já esperava o pior. Em
Entretanto, depois de uma semana, ele tem uma visita inesperada. O chefe de produção tinha algumas coisas para dizer para ele. Havia uma estratégia que faria terem sucesso na criação do pelúcia inteligente e reergueriam a empresa. Seriam promovidos e ganhariam muita grana. Ele precisava apenas da ajuda de Wug para isso. Já na fábrica, o chefe de produção disse que estava feliz por tê-lo ali e que o brinquedo teria o nome de Wug, já que foi um dos poucos funcionários que ficaram ali na empresa. Wug ficou honrado pelo reconhecimento de mais de 20 anos naquela empresa. Logo que assinou alguns papéis doando o nome para o produto, amarraram ele e começaram os experimentos. Havia uma cláusula em linhas pequenas que autorizava a empresa a fazer o que fosse com ele. Passaram todos os órgãos de Wug para o boneco, tentando algo nunca antes visto na indústria. E quando nosso amigo se deu conta, ele já não era mais o mesmo de antes. O boneco pensante estava feito, pronto para revolucionar o mercado de brinquedos. Tentou escapar dali inúmeras vezes, mas sem sucesso. Sempre pegavam ele tentando fugir e davam um corretivo no cara, ou melhor, no brinquedo. Fizeram uma lavagem cerebral nele, mostrando imagens repetidas vezes, a fim de criar um novo comportamento pro boneco. E aos poucos, o velho Wug foi desaparecendo e sua nova personalidade emergiu. E se tornou Huggy Wug. Em uma manhã ensolarada, uma família está indo viajar, a aproveitar as férias em Acapulco, quando por um momento olha para o seu filho no banco de trás para falar algo. Todos estão muito empolgados. Entretanto, esse momento foi interrompido por uma carreta que estava vindo no sentido contrário, batendo em cheio. O carro capotou e apenas a criança aparentava estar consciente. Logo em seguida, chega o que parecia ser enfermeiros e recolheram toda a família. O pai e a mãe apresentavam graves danos físicos. Começaram a ser atendidos pelos médicos. O estado de saúde deles é gravíssimo. O pai não consegue manter-se acordado e acaba apagando. A última imagem que registra é seu filho no colo de um médico. Já a mãe fica mais tranquila, pois o menino estava intacto. Não sofreu qualquer tipo de ferimento. Entretanto, ao contrário do que imagina, ali não é um hospital, e sim a Playtime Co., uma empresa de brinquedos que agora se aventura em criar bonecos inteligentes. Está com a morte iminente, não conseguirá sobreviver se continuar assim. Entretanto, a proposta que é oferecida para continuar viva é aceitar ir para outro corpo, um corpo totalmente diferente, e fazer parte daquela empresa. Essa é a única maneira de continuar com seu filho. Então, assim é feito. Ela é sedada e o procedimento é feito. E assim a mãe se torna Mommy Longlegs, uma boneca que ama todas as crianças. Tem pernas enormes e braços que acolhem os pequenos. Não dizem que coração de mãe sempre cabe mais um? Então, os braços dela sempre cabe mais uma criança. Conforme o prometido, ela revê seu filho. O menino tá bem. Além disso, nota várias outras crianças no local. Segundo eles, é uma área para testar os brinquedos. E como agora ela é nada melhor do que a interação com as crianças, não é mesmo? Mal sabe ela que estão analisando todos os movimentos, não só dela, mas deles também. E assim foi passando os dias. Toda semana, uma criança não voltava para o local. Alegavam que estavam fazendo outras atividades com outros brinquedos. Até que um determinado dia, levaram o seu filho. Isso deixou ela louca. Ela ficou procurando por muito tempo naquelas salas. Tentou ir para um canto e outro, não conseguia. Procurou por muito tempo, entretanto, o que ela encontrou foi apenas dor. O filho que ela conhecia já não existia mais. Ele e todos os outros tinham sido transformados em brinquedo também. E para piorar, foram levados dela.
O que ela queria era apenas continuar viva e acompanhar o crescimento de seu filho, mas agora a Playtime Co. tirou isso dela. A família da Dona Claudineia tinha acabado de se mudar para uma casa nova. Eles não tinham guarda-roupa, pois o antigo havia sido destruído pelas chuvas. Até que numa conversa na nova vizinhança, Irena ofereceu para ela um guarda-roupa de 10 portas. Claudineia aceitou o presente e colocou em sua casa. Nossa, agora terá lugar para guardar todas as roupas da família. Só que depois de uma semana, ela descobriu que Irena mexia com magia negra e cobiçava muito a casa e o quintal que Claudineia e sua família haviam alugado. Irena tinha esse lugar aí que ela ficava mexendo com essas magias bem coladinho aí com a Dona Claudineia e ficava só cobiçando, né? Então ficou cismada com o guarda-roupa, achando que o móvel poderia estar com alguma coisa ruim, sei lá, né? Então ela resolveu passar adiante. Só que quando ela foi levar pro local, a mulher dona do orfanato viu o guarda-roupa, ficou com a cara bem estranha, fez sinal da cruz e rejeitou. Deu uma desculpa esfarrapada lá de que não tinha espaço para um guarda-roupa tão grande. Dona Claudineia não entendeu muito bem, né, o que estava acontecendo ali, mas isso já mostrou que aquele guarda-roupa não era um móvel comum. Como assim, cara? A mulher se benze quando vê o bagulho. Coisas estranhas começaram a acontecer. A vida da família de Dona Claudineia começou a piorar, mano. Começou a ter brigas dentro de casa. Eles perderam o emprego na mesma semana, ela e o marido. Até que a mãe de Dona Claudineia achou um casal de um outro bairro que tinha acabado de casar e estavam montando a casa deles. Precisavam de um guarda-roupas, então, no mesmo dia, já despachou. 5 meses depois, a mãe de Dona Claudineia chegou lá na casa dela, né? Dizendo que o pessoal no qual deram o guarda-roupa brigavam muito e perderam tudo. Desde emprego até a casa que eles moravam. Só sobrou apenas o guarda-roupa na vida deles e que foi usado para construir um barraco de madeira. Viviam na miséria e não progrediam na vida de jeito nenhum. Não era certeza que aquele móvel tava batizado com coisa ruim, né? Até ver aí a situação dessa família. Já perceberam que toda escola toca um alarme em determinados horários do dia? E quando isso acontece, ocorre alguma coisa como hora do recreio e também hora de ir embora, né, meu parceiro? São sinais básicos para que todos se situem do tempo e o que está por vir. Sabendo disso, uma criatura começou a se aproveitar desse ambiente escolar para poder se alimentar, fazer vítimas e encher o bucho, né? Conhecido como Siren School, esse monstro da linhagem Siren se instala em escolas e simula esses sinais que estamos acostumados a ouvir, confundindo os alunos que ali estudam e até mesmo os professores, causando grande confusão. O professor tá dando aula lá, né? E do nada o sinal toca. As crianças pensam que é hora do recreio e saem loucas à procura de diversão. Entretanto, são avisadas pela autoridade ali presente para voltar. O alarme tocou por engano, diz o diretor. Entretanto, é nesse momento que Siren School pega suas vítimas, os desagarrados da multidão que estão por ali passando. Estima-se que essa espécie de Siren Head tenha conseguido se adaptar a esse ambiente escolar e que esteja se reproduzindo rapidamente nas cidades. Ele também pode soltar névoa, cara, fazendo com que haja pouca visibilidade. E assim fica mais fácil pra ele, né, capturar os desgarrados aí e encher o bucho, tá ligado? O meio de você sobreviver caso sua escola tenha uma criatura Siren School é evitar andar sozinho. Sempre ande com pelo menos uns 5 amigos aí junto, meu parceiro. Fique longe dos postes, mastros ou qualquer coisa que pareça um poste aí com sirene, tá ligado? Assim terá mais chances de sobreviver. Caso seja capturado, grite e faça bastante barulho. Essa criatura não quer chamar atenção para a sua ação, né? Isso pode comprometer sua atuação na escola ali. Então, meu amigo, cuidado aí, hein, com Siren School. Esse bicho tá muito bizarro.
Olá, meus amigos, aqui é o Léo e hoje vamos conhecer uma criatura sinistra que tá causando grandes problemas aí, né, na vida das crianças e adolescentes que gostam de jogar um videogame portátil. Isso mesmo, casos recentes mostram o padrão nos ataques sofridos por essas pessoas, de faixa etária que varia de 8 até uns 19 anos. Todos relatam que acharam um videogame portátil. Começaram a jogar esse game novo, nunca antes visto ou até mesmo noticiado. É como se fosse você dentro do jogo e tem que derrotar outros inimigos. Caso você esteja perdendo, com a barra de vida quase acabando, é oferecido a possibilidade de você usar o seu próprio sangue para poder recuperar a vida do personagem. Caso aceite, é plugado na sua veia um fio que fará essa conversão. Caso rejeite e morra com o personagem, voltará para o início do game e precisará jogar tudo de novo. Não se sabe ao certo que tipo de dispositivo é esse e nem como surgem para essas pessoas esse videogame. Mas os familiares dessas vítimas dizem que não parecia algo estranho. Hoje em dia é normal, né, uma criança ou adolescente ficar horas jogando. Mas começam a achar estranho, né, pois estavam extremamente viciados e não paravam de jogar nunca. O mais bizarro para Dona Maria das Dores aí foi ver o seu filho plugado perdendo sangue e ficando anêmico. Achou que aquele jogo era satânico, enviado pelo Coisa Ruim para destruir a sua família. Desde então, seu filho foi proibido de jogar. E quando ela foi destruir o aparelho, ele já não estava mais lá. Sumiu. O que quer que seja esse game portátil, podemos observar um padrão parasitário aí, que suga o sangue se alimentando e entretém o hospedeiro. Então cuidado aí, meus amigos, se você ver Game Blood, não jogue em hipótese alguma.